Bom dia, turma! Hoje, na aula de produção de refeições, vamos falar um pouco sobre a implantação de programas de controle de qualidade. Para a garantia da qualidade higiênico-sanitária, visando atender também a crescente exigência da clientela e assegurar a qualidade dos alimentos, evitando as doenças de origem alimentar, faz-se necessário padronizar regras para a execução da produção de refeições, usando assim vários instrumentos. As regras de ouro da Organização Mundial de Saúde falam que devemos escolher os alimentos processados quanto à segurança, cozinhar completamente o alimento, consumir imediatamente os alimentos cozidos, organizar alimentos cozidos cuidadosamente, armazenar, reaquecer completamente os alimentos cozidos, evitar contatos entre alimentos crus e cozidos, principalmente na arrumação da geladeira, lavar as mãos repetidamente, manter todas as superfícies da cozinha meticulosamente limpas, proteger os alimentos de insetos, roedores e outros animais e usar água limpa. Um dos instrumentos que são utilizados na unidade de alimentação e nutrição é o Manual de Boas Práticas, que garante a qualidade dos alimentos e, consequentemente, a saúde do consumidor. É um documento que descreve o trabalho executado e a forma correta de fornecê-lo, desde a compra da matéria-prima, a seleção do fornecedor, transporte, armazenamento correto de perecíveis e não perecíveis, o treinamento interno para as fases de preparo, distribuição, controle de restos e desperdícios, higiene e sanitização na manipulação de alimentos. No manual deve ter ainda informações gerais sobre como é feita a limpeza, o controle de pragas e de água utilizada, os procedimentos de higiene e controle de saúde dos funcionários, o treinamento de funcionários, o que fazer com o lixo para garantir a produção de alimentos seguros e saudáveis. Podemos também ter os procedimentos operacionais padronizados, que são os POPs, que é um documento que descreve o passo a passo de como executar as tarefas daquele estabelecimento. É como uma receita de bolo, que deve ser seguida rigorosamente para que tudo vá bem. O POP destaca as etapas da tarefa, os responsáveis por fazê-la, os materiais necessários e a frequência que deve ser feita. Como os POPs são documentos aprovados pelo estabelecimento por meio do responsável, é dever de cada manipulador segui-lo corretamente. O procedimento padronizado de higiene operacional é um documento que vai descrever o passo a passo de como executar as tarefas no estabelecimento referentes à higiene e desinfecção dos alimentos, equipamentos, instalações, utensílios e outros, fazendo parte do procedimento operacional padronizado. Os constituintes do programa do POP, nós temos o POP 1, que é a higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. O 2, controle da potabilidade da água. O 3, higiene e saúde dos manipuladores. O 4, manejo de resíduos. O 5, manutenção preventiva e calibração dos equipamentos. 6, controle integrado e vetores de pragas urbanas. 7, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens. E 8, programa de recolhimento de alimentos. Para cada POP deve ser elaborada uma planilha para o registro das informações. Exemplo, o POP de higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios deve ter informações como item, instalação ou equipamento ou móvel ou utensílio, sua frequência, seu procedimento, a natureza da superfície, o tempo de contato e temperatura, o produto, a finalidade de uso, sua composição, o princípio ativo, a diluição correta, execução, monitoramento e o responsável. A análise de perigos e pontos críticos de controle, o APPCC, segundo a portaria 1428 de 93 do Ministério da Saúde, os estabelecimentos que processam e prestam serviço no setor de alimentos e os serviços de vigilância sanitária deverão adotar em caráter obrigatório o sistema APPCC. Esse sistema é composto por 7 princípios. O primeiro, efetuar uma análise de perigos e identificar as medidas preventivas respectivas. O segundo, identificar os pontos críticos de controle.
O terceiro, estabelecer os limites críticos para medidas preventivas associadas com cada ponto crítico de controle. O quarto, estabelecer procedimentos para monitorar os pontos críticos de controles e estabelecer procedimentos para ajustar o processo e manter o controle. Já o quinto é estabelecer ações corretivas para o caso de desvio dos limites críticos. Sexto, estabelecer um sistema de registros de controles. E o sétimo, estabelecer procedimentos para verificar se o sistema APPCC está funcionando corretamente. Esse sistema requer que o serviço de alimentação desenvolva e programe o monitoramento de tempo e temperatura durante a produção de alimentos. A gerência deve ser comprometida e envolve pessoal e recursos, e todos os envolvidos devem conhecer a importância do conceito APPCC e de seus benefícios para a segurança e garantia de qualidade dos alimentos. É indispensável a formação de uma equipe multidisciplinar envolvendo membros de todas as áreas envolvidas com o produto, delegando assim responsabilidades. Necessita ainda de um pessoal treinado em boas práticas de fabricação de alimentos para introduzir conceitos do APPCC a ser orientado. Os conceitos do APPCC vão identificar os perigos potenciais e medidas de controles relevantes, eficazes e específicos para a operação em questão. Priorizar as medidas de controle, garantir que as medidas críticas sejam aplicadas corretamente e que atinjam as condições necessárias. Agir adequadamente em situações nas quais as condições não estejam atingidas. Critérios mais utilizados no APPCC: controle de tempo-temperatura, controle de umidade, ao pH do alimento e aqueles que oferecer resultados em curto tempo. O monitoramento nesta fase vão ser estabelecidas especificações de tolerâncias que devem ser cumpridas para garantir a segurança do alimento. As especificações para cada ponto crítico de controle devem ser baseadas em critérios quantitativos como tempo, temperatura, pH, umidade, atividade da água, concentração de sal, viscosidade, como também informações sensoriais como textura, aroma e aparência dos alimentos. Deve-se ter registros para análise crítica dos registros, ação corretiva e procedimentos apropriados para tratar possíveis desvios. O plano de amostras, métodos de teste e critérios de decisões devem ser estabelecidos para cada ponto crítico de controle. Para a implantação deve-se elaborar fluxogramas abrangendo todas as fases da operação e compará-las com as técnicas de processamento do produto, realizando assim correções necessárias. Aí nós temos o recebimento do alimento, onde nós vamos receber esse alimento, vamos ver os pontos críticos de controle referente, vai ser conferido se está realmente inócuo, se está com condições da gente utilizar na unidade, vai ver a embalagem, depois vamos substituir essa embalagem, porque a embalagem que chegou não é a mesma que a gente pode estar armazenando. Vamos estar observando o armazenamento, a temperatura do ambiente e o armazenamento a baixas temperaturas. Isso tudo controlando o tempo e a temperatura, do armazenamento, observando se o equipamento está funcionando corretamente. Então são pontos importantes para a gente poder estar acompanhando. Os critérios seguidos, conforme legislação, no monitoramento devem ser registrados todos os aspectos observados. Como eu já falei, em relação ao tempo e temperatura, o pH, a diluição, a higiene do manipulador, equipamentos e utensílios. É importante que todos saibam e entendam seu papel para o desempenho seguro do serviço. Tenham um bom dia, até mais.